Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, retomando, não é, as nossas atividades aqui deste ano novo, o ano que já começou quente, né, com tantas coisas, com tantas situações. A gente sempre imagina que o começo de ano vai ser tranquilo, vai ser calmo, né? Pelo menos esse é o nosso desejo, o nosso sentimento. Mas parece que a vida não pensa bem assim, né? A vida, ela tem o seu ritmo, independentemente da coisa do ano, porque naturalmente ano é uma convenção, né? Uma convenção humana, para que a gente possa ter uma noção e contar o tempo, né? De maneira parcial, né, de maneira fatiada, para que a gente tenha uma localização, né, das coisas em função do tempo, dos anos e tudo mais. Mas a vida segue o seu curso e segue de uma maneira bastante viva, né? Parece que a vida ela tem essa postura, né? Essa impressão, né, de fazer a gente despertar ainda mais para certas coisas. É mais ou menos assim como faz o nosso corpo. O nosso corpo, ele sempre está agindo e reagindo de acordo com aquilo que a gente alimenta por dentro, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente produz, não é? A maneira como a gente se trata. Tudo isso se reflete no corpo. Cada parte do corpo, cada aspecto do corpo tem, assim, uma fundamental importância para o todo. E a gente sempre sabe que o conceito hoje, né, mais modernamente, de uns 30, 40 anos para cá, fala-se sempre numa visão mais holística, né, uma visão do todo, não é só uma parte. A gente fala, por exemplo, da importância do cérebro, né, indubitavelmente um órgão fundamental, mas também fala da importância do coração, né, do eletromagnetismo do coração, fala da importância do intestino, que é muitas vezes considerado uma espécie de segundo cérebro, né, porque com todos aqueles trilhões de elementos ativos, né, proativos que tem ali no intestino para produzirem naturalmente todo o trabalho de fazer a excreção dos alimentos. O intestino também produz, né, no meio de tudo aquilo, a serotonina, que é um hormônio responsável assim pelo bem-estar, né, responsável assim pelo nosso bom humor, responsável por aquela disposição, aquele vigor. Então ele tem uma importância capital, né? Existem clínicas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também acredito que já tenham, as colon clinics, que são clínicas especializadas em fazer lavagens intestinais, que é um costume, né? Lá na América do Norte, é um costume, periodicamente as pessoas fazem, porque sabem que normalmente nós guardamos muita coisa ruim, né? Metafisicamente a gente até costuma brincar que quando a pessoa não está bem, ela está enfesada, né? Ela está com coisas que ela já devia ter jogado fora, mas que isso ainda se mantém lá dentro dela. Isso vai se refletindo tudo. O corpo é como se fosse uma espécie assim de teatro-espelho, né? Onde as coisas vão acontecendo, tentando fazer a gente acordar. Eu confesso a vocês que vou acordando a cada dia para a importância, não apenas do corpo, mas da relação sua com o corpo, não é? Como é que você cuida do seu? Tenho sido, assim, chamado a atenção por N caminhos, né? Da importância de você se cuidar, da importância de você estar atento, não é? De você, enfim, fazer toda a parte necessária de exames periódicos,
E não apenas a parte espiritual, porque a gente sabe também que uma parte das reações orgânicas tem a ver com o emocional. O emocional, ele não é tão somente só físico, não? Embora repercuta no físico, o emocional também tem a ver com o energético, com o espiritual, numa fusão de coisas, né? Parece que a gente não pode estabelecer, assim, pelo menos num primeiro momento, a importância de uma coisa em detrimento da outra. Eu vou pensar só no espiritual e deixar o físico. Também, da mesma forma, não posso ser tão radical de pensar única e tão somente no físico e esquecer do espiritual. Parece que nós temos que entender que ambos têm funções distintas, cada qual das suas funções em aspectos diferentes, mas sempre entendendo que o equilíbrio é a soma das partes, né? O equilíbrio é a soma daquilo que você faz. A gente quer ficar bem, quer viver bem, mas é preciso ter atenção a essas coisas, né? A medicina constantemente, diariamente, vem se referindo à necessidade dos altos cuidados, né? Você tomar muita água, você naturalmente ingerir uma comida mais leve, facilitar um pouco a sua digestão, mastigar de uma forma que você possa já fazer uma pré-digestão, né, no ato de mastigar. São cuidados que a gente tem, ou precisaria ter, mas na pressa do dia a dia vai passando meio batido, né? Depois eu faço, depois eu vejo. Estou falando de mim, né? Mas aos poucos você vai vendo. Se você descuida de você, e logicamente à medida em que a faixa etária vai avançando, se você não cuida de você, começam a aparecer os primeiros sinais. E eu, como psicólogo e como também estudioso, né, do comportamento humano, estudioso das coisas que acontecem, né, que fazem parte do nosso comportamento, observo muito isso, né? Como é que vai a sua relação com o seu corpo. E como a medicina diz que, inclusive, as questões do intestino, vejam vocês, estão associadas, inclusive, aos modernos estudos a respeito de depressão. Imaginem vocês, quem pode imaginar que o intestino, ou as coisas retidas no intestino, podem ser algum agente facilitador de depressão? A gente não faz muito essa associação, mas tudo está ligado. Então, essas ligações são sutis, essas ligações são pertinentes, e a gente precisa se olhar de um modo um pouco mais amplo, né? Um lado um pouco mais amoroso, não ficar apenas assim no teórico, né? Nós homens temos assim uma tendência a sermos mais difíceis de se cuidar, né? De cuidar das coisas que precisam ser cuidadas. Talvez as mulheres tenham essa consciência um pouco mais ampla, embora modernamente muitas moléstias que eram mais propensas ao público masculino estejam acontecendo também no público feminino. Certas coisas relacionadas com ansiedades profundas, certas coisas relacionadas com hipertensão, né? Que eram mais caracterizadas assim por homens de negócios e tal. Hoje o mercado de trabalho está muito mais dividido nesse sentido, então as moléstias também andaram ganhando aí percentagens maiores, né, no meio do público feminino. Do ponto de vista espiritual, essa consciência precisa ser clareada, né? Essa consciência precisa ser percebida por nós antes que a vida nos leve aí a situações mais complicadas. Porque na medida que eu vou ignorando, né, a minha relação com o corpo, e como é que eu me cuido, como é que eu me higienizo, né? Como é que eu me protejo, como é que eu me coloco, né? Como é que eu durmo, enfim, mas isso é cuidado básico. É cuidado básico, mas a soma
de cada aspecto básico, vai também formar uma ideia mais nítida do todo. Então, não é que a gente vai ficar assim, enlouquecido para cuidar do corpo, apenas ter atenção, né? E nem também partir para o outro lado, que é o outro lado também, que é o lado do radical, em que a pessoa, eu tinha uma amiga, por exemplo, que passava toda semana na farmácia para ver se tinha chegado algum remédio novo para dor, alguma coisa. Ela tinha, normalmente, uma base de uns 30, 40 remédios na bolsa dela. Isso é um negócio meio, né, fora do habitual. Quer dizer, a pessoa, ela pega um caminho de automedicação, não sabem para que serve, ou pelo menos acha que sabe, não tem noção das doses, né? E é uma verdadeira bomba química que, se mal utilizada, obviamente vai provocar reações adversas para o corpo, né? Se a pessoa não fazer uso da medicação, é ruim, mas a pessoa também fazer uso da medicação de uma forma completamente desmedida, isso vai gerar para ela vários e vários problemas. Nós aqui, trabalhando espiritualmente com a entidade que responde pelo nome do Dr. Hans, ele sempre orienta as pessoas que o tratamento espiritual nunca dispensa o tratamento médico. Especialmente porque os tratamentos médicos precisam ter um aspecto sequencial. E mesmo que você fazendo um tratamento espiritual, você tenha ou obtenha uma boa e sensível melhora, quem vai definir se você deve parar o remédio, se você deve continuar, é o médico. Então, não dá para a gente ficar assim ingênuo, né? Ficar cego. Não, tem gente que está fazendo um tratamento. Nós temos aqui vários casos aqui na casa, no Instituto, de gente fazendo tratamento de câncer, né? Imaginem vocês. E elas se sentem melhores, se sentem mais positivadas, se sentem mais fortes. Aí ela vai falar, não vou mais tomar o medicamento porque eu estou sentindo melhor. Então, mas quem tem que dizer isso é o médico. O médico é que sabe, o médico é que pode, o médico é que tem o know-how, né? Ou pelo menos teria o know-how para dizer se você deve continuar, se você não deve continuar. Então, não dá para a gente ser ingênuo e nem ficar acreditando em história da carochinha. Cada coisa que é feita age no seu espectro, no seu campo de ação. O trabalho espiritual atua na parte energética, na parte que é multidimensional, né? Na parte que a gente não vê, mas a parte que a gente sente. E o corpo físico tem toda a sua estrutura, né? Tem todo o seu conjunto de ações e reações que naturalmente fazem parte do corpo físico. Tudo é importante. Tudo faz parte do equilíbrio. Agora, nós não podemos cair nos extremismos. Aliás, não podemos cair em extremismo em nada, né? Porque toda condição assim muito radical nunca é muito producente para lado nenhum, né? Nunca é muito producente para ninguém. Então a parte espiritual faz a parte dela, dá um certo alívio, de fato. Às vezes até já vi casos de curas espirituais importantíssimas, mas o tratamento espiritual nunca dispensa o tratamento médico. E isso é importante a gente saber, porque são tratamentos que atuam em áreas diferentes, né? E são tratamentos diferentes, porque atuam em campos de energia diferentes. Então, fazemos o tratamento, assim como fazemos também aqui com a ajuda dos espíritos, tratamento à distância, né? Você põe o nome da pessoa. Muita gente diz, mas tratamento à distância, né? Será que funciona, né? O pensamento é força, é frequência viva de ação. O pensamento é mensagem com endereço, né? Quando você menciona o nome de alguém, mesmo que você não o conheça, nem que você não a conheça, você está enviando, né, algum tipo de energia. E a energia habitualmente vai até a pessoa
e como a pessoa está envolvida pelo campo de energia, que nós chamamos de aura, né, que é esse complexo de energia que se irradia, né, porque o corpo vivo, todo corpo vivo, irradia uma energia. O animal irradia uma energia também, um outro tipo de energia, um pouco diferente. Os vegetais, né, os vegetais têm aura, tanto que há experimentos muito curiosos, né, de pessoas que pegam as tesouras e tentam cortar as folhas assim, a planta começa a tremer, começa a sentir antes mesmo que você desfira o golpe, né, sobre uma planta ou uma tesoura para cortar. É muito curioso as reações. Tem vários experimentos nesse sentido. Ela é um ser vivo, não é? A gente come um alface. O alface também é um ser vivo, né? A gente se alimenta de um ser vivo. Muitas vezes a morte desse ser vivo é que provém para você o sustento, assim como um animal também que morre para você poder se alimentar, um peixe, um frango, sei lá. Nós precisamos, para a nossa sustentação e a sustentação do planeta, é preciso que a gente haja desse modo, senão, de outra forma, não haveria comida especializada, né? Não haveria fontes de energia fundamentais para ficarmos bem. De qualquer maneira, o que eu queria mesmo dizer é que você pode repensar, de algum modo, a sua relação com o seu corpo. Se você sente dores, se você dorme mal, né? Se você tem uma digestão má, ruim, né? Será que está faltando no seu organismo para você ficar bem? Se você atravessa uma doença mais penosa, né? Daquelas que tem um índice de duração mais longo, como é que você tem cuidado de si mesmo e como é que você tem se relacionado com o teu corpo? Ah, tá ruim, tá difícil? Tá, mas como é que eu posso fazer para melhorar isso? A pergunta é sempre essa. O médico pode te ajudar, mas você precisa cuidar de você. Você é o seu médico, né? Você é quem se leva. Você é que é a pessoa que tem que olhar para si mesmo, né, e falar, não, puxa, eu preciso fazer isso. E sempre que a gente empurra com a barriga para depois, a gente procrastina, né? Procrastina. A procrastinação é deixar para outra hora, né? Você depois vê os efeitos. Eu já senti isso diversas vezes. Toda vez que eu deixo para depois, toda vez que amanhã eu vejo, mês que vem eu vejo, você sente que você está sendo negligente com você. E olha, às vezes o preço não é muito barato não que você paga. O preço de falta de saúde, o preço de indisposição, toda hora você está sendo envolvido por uma coisa que não é tão boa assim, de mal-estar, dorme mal, digestão ruim, né? Tem problemas auditivos, tem problemas nasais. Tudo isso precisa ser visto. Problemas hormonais, né? Com a nossa emoção do jeito que anda, né? Nosso destempero emocional, nosso desequilíbrio emocional, ele vai se repercutir, né? Se a medicina está chegando à conclusão que o intestino, com todos os seus, né, biótipos ali, com todas as suas coisas que são fundamentais para o processo digestivo, tem influência direta num processo depressivo, imagine como a coisa é, né? Como é que você vai imaginar que o intestino pode ter influência no teu processo depressivo porque você evacua mal, porque você não se renova, ou porque você não se higieniza bem, sei lá, tantas coisas que a gente precisa repensar. Então, como esse ano é o ano do propósito, né? O ano de você se reciclar, e talvez seja um bom momento para você repensar e falar, bom, como é que eu vou cuidar de mim, né? Eu vou deixar os outros cuidarem de mim ou eu mesmo vou tomar a iniciativa? Porque também deixar o outro cuidar é muita molezinha, né? Aí fica meio complicado. Aí você põe na mão do outro para o outro cuidar e o outro vai cuidar do jeito dele, você também não pode nem reclamar depois, né? É seu, o corpo é seu, está na sua mão, está na sua égide, está na sua responsabilidade.
Então cuida dele, é seu. Depois não vá se queixar, né? Vai dizer que você foi infeliz, não deu sorte, e que a vida foi meio assim e tal, não foi legal. Tudo nessa vida tem um determinado preço. E o preço da indiferença com aquilo que é básico, então, parece ser mais sério ainda. Tá bom? Olha, nós vamos preparar aqui o nosso equipamento para perguntas, tá? E nós vamos ficar aqui uns minutinhos para poder ajeitar aqui o equipamento e vamos preparar para perguntas. Sim, eu volto já já. Você pode mandar sua pergunta para cá, que a gente vai procurar, dentro do tempo que a gente tem disponível, fazer aí o nosso contato, tá bom? Até já. Muito bem, estamos aqui de volta. Nós temos recebido aqui algumas perguntas, que quando eu fiz a palestra aqui no final do ano, aqui no Instituto, eu me referi ao ano do propósito, quer dizer, que 2018 foi também conhecido como o ano do propósito. O que é um propósito? O que é o ano do propósito? O ano do propósito é o seguinte: o que você veio fazer aqui? Né? O que você quer fazer na vida? Porque a gente fica assim, um pouco perdido. Basicamente é a mesma coisa. Olha, no começo do século passado, a gente tinha o famoso QI, né? Quociente de inteligência. As pessoas faziam aqueles testes todos para ver o tamanho da inteligência. Lá no comecinho da década de 90 surgiu o Daniel Goleman com as questões do quociente emocional. Quer dizer, não adianta a pessoa ter uma superinteligência se ela não souber lidar com as emoções, se ela não souber ser meio resiliente, se ela não souber lidar com certos aspectos. Então, o quociente emocional, que acabou sendo aí uma ferramenta fundamental aí de RH das empresas, para saber como é que ela ia contratar também. Os exames de QE são conhecidos, né, para o processo de contratação de alguém e tudo mais. Mas o ano passado surgiu, ou mais modernamente, surgiu o QS, o quociente espiritual, que vem a ser uma coisa diferente da questão ligada ao emocional. O quociente espiritual está ligado à ideia de não só de adaptabilidade, né, de resiliência, mas também as pessoas que têm consciência ou maior nível de consciência do que elas vieram fazer aqui. Ou seja, qual é o seu propósito na vida? O que você veio fazer nesse mundo? Quanto maior o teu nível de lucidez nesse sentido, maior é o teu quociente espiritual. Isso vai começar a ser utilizado, está sendo utilizado, inclusive, para também conseguir emprego, conseguir trabalho. É uma coisa corporativista, não é? Isso é ciência, não é porque falou de espiritual, dá a impressão que é uma coisa religiosa. Não tem nada a ver com isso. Porém, as pessoas que têm uma percepção mais clara, né, do que ela veio fazer, que vim aqui fazer tal coisa, ou estou aqui no mundo para aprender a fazer tal coisa, ou realizar tal coisa, trabalhar em tal coisa. Essa consciência do que você veio fazer aqui, é isso que diferencia uma pessoa que vai no sabor das ondas, né, que deixa a vida te levar, e aquela outra que, não, eu vim aqui para fazer uma coisa importante para mim, né? Quando a gente fala de importante, é preciso reconhecer que eu não estou falando importante porque o outro não é importante. É importante para mim, para minha realização pessoal, quando eu tenho eu mesmo como referência, né? Eu mesmo me coloco dentro dessa referência para saber o que é bom para mim. Então, o que é um propósito, né? Quer dizer, você vai andar na direção do quê? Você tem tido a tua forma de ver, tua forma de viver, e tem andado lá do seu jeito. Agora, observando a tua vida do ponto de vista prático, o que é que funcionou, né? E o que é que não deu nada. Então,
Ah, fiz isso, fiz aquilo, tal, nadei, morri na praia. Fiz tanto esforço, fiz tanta coisa e não alcancei. Ou então, alcancei aquilo que eu queria, mas estou infeliz, não estou contente, não era bem o que eu imaginava. A gente vai trabalhando nessas imaginações todas e acaba tendo tudo e ao mesmo tempo se sentindo infeliz porque não tem exatamente a sensação que você queria, né? Você pode ter o carro, ou pode ter o recurso financeiro, mas sente vazio do mesmo jeito. Esse é o consciente espiritual, esse é o entendimento do propósito, né? E muita gente tem um propósito. Aliás, não fazia sentido nenhum a vida se cada um de nós, dentro da sua condição de unicidade, né, de uma coisa única, você é único, então você tem uma função que é só você que pode fazer. Você tem uma condição que só você poderá ter. Isso é bem claro, né? As pessoas vêm com tons específicos, com particularidades muito específicas e que não são substituíveis dentro daquele contexto. Não adianta substituir você por um outro alguém naquilo, porque o efeito não é esse, não é isso que a vida quer. Ah, mas é difícil identificar. Talvez seja difícil identificar num primeiro momento, porque você nunca foi muito fundo dentro de você, né? Você nunca foi lá dentro e falou, pô, por que eu tenho vontade de fazer isso? Ou não tenho vontade de fazer aquilo, né? O que é que me dá prazer? O que é que me faz bem? O que é que me motiva? Porque nós estamos vivendo, gente, num balaio de informações tão impressionantemente grandes que a gente já não sabe mais identificar uma coisa da outra. O volume de informações é enorme, tudo novo, tudo virtual. Cada vez contextos mais profundos, inteligência virtual, tudo mudando, todos os mecanismos, indústria 4.0, tudo está mudando, tudo está mudando, tudo está mudando. Tá. E você? Como é que você está no meio disso tudo? Como é que você está no meio do teu contexto? Como é que você se vê no meio disso tudo? Quer dizer, o que será que vai fazer bem para você? Talvez faça bem para você, não faça bem para o vizinho do lado. Ou não faça bem para o familiar do lado. Os contextos são grupais, tem, né, o aspecto grupal, mas eles são individuais. É você que vai cuidar do seu. É você que vai cuidar das suas coisas, né? É você que vai cuidar do teu propósito. Essa questão foi dada para a sua gestão. Você que vai aprender a fazer a gestão, né? Tanto que há um livro do eminente Dr. Augusto Cury, né? Que é sempre uma pessoa de inteligência, né? Uma pessoa que tem livros maravilhosos, falando exatamente da gestão emocional, a gestão da emoção. Como é que você lida com a sua... Se você não tiver uma boa gestão, se você não tiver uma boa alfândega mental, em que você põe ali um agente selecionador do que fica rodando pelo teu pensar, ou não fica pensando rodando lá pelo teu pensar, você vai padecer. Porque a mente social, ela está muito agitada. Está muito louco, a gente sente a ansiedade das pessoas, a gente sente a pressão das pessoas, e as pessoas querem conseguir as coisas de qualquer maneira, de qualquer modo. E então, não existe mais aquele sentimento de desenvolver-se. As pessoas querem ganhar dinheiro já de cara, quer ganhar X. Tudo bem, né, quando a gente entende o contexto, tudo bem, a pessoa está fazendo por ela, ótimo. Mas você tem que aprender a fazer a coisa, né? E toda profissão requer uma carência de aprendizagem, de vivência, ou de você, de vez em quando, né, tomar umas erradas e você fazer umas coisas que não são tão positivas para aprender a fazer, né? Você vai por um caminho achando que aquele caminho é fantástico, de repente você percebe que não é bem assim, não é? Então, o propósito é você na área. O que você está fazendo de você? Ah, Irineu, olha, eu não sei bem o que eu vou fazer. Pô, então descubra. Descubra, porque senão você vai ficar
qualquer lugar tá bom, sabe como é que é? Se você não tem um lugar para ir, qualquer lugar serve. Então não se queixe se o lugar que você tá ruim, ou tá mal remunerado, ou nem tem trabalho, né? Se você tem um lugar onde você quer ir, se você tem uma direção que você quer ir, então levanta, né? Sai da preguiça e vai atrás. Agora, se você quer achar que a coisa vai bater na sua porta, não vai acontecer, não vai rolar, né? As pessoas não vão acontecer. A pessoa quer encontrar alguém, tal, não sei o que. Você acha que essa pessoa vai bater na sua porta? Ó, essa pessoa que você está procurando sou eu, tá? Vim aqui, tal, prazer te conhecer. Isso não existe, né? Aliás, o que mais existe é engodo, né? Mas existe falsas aparências, né? Aquelas percepções. Bom, agora que tem as almas gêmeas e tem as almas algemas, né? Você sabe disso, né? Então confunde todas as coisas. E alma algema é complicado, porque você fica preso à situação das pessoas, seja na parte física, na parte espiritual. Às vezes muita gente acaba pondo os pés pelas mãos, já mistura logo, já vai morar junto, aí depois quer que as famílias se deem bem, está no terceiro, quarto casamento, quer que os filhos todos se amem. Difícil, gente, isso é difícil, porque tem tantos aspectos emocionais envolvidos numa ruptura, numa reaproximação. Teoricamente é tudo muito simplesinho, mas na prática a gente sabe que não funciona bem assim. Se você quer uma coisa, você tem que ter paciência de construir, né? Não adianta você pensar que aquilo é um fenômeno que vai acontecer da noite para o dia. Não acontece. Então, pensa bem. Pensa nisso que eu estou falando. O que é que você vai fazer da sua vida? O que é que você vai fazer esse ano? A gente está falando de ano, mas tanto faz 2018 como 2019. O que é que você vai fazer de você? Para que lado você vai se direcionar? Para que lado você vai partir? Para que lado você vai andar, né? E aquelas coisas na sua vida que você já percebeu que não tem mais nada a ver com você. Tem coisas que a gente costuma continuar a fazer, mas que elas não agradam mais, elas não satisfazem mais. Então, se eu sinto no meu coração, talvez fizesse sentido um tempo atrás, numa outra visão de vida, talvez aquilo fosse interessante. Mas hoje você andou e aquilo não te contenta mais, não te satisfaz mais. Ora, por que você vai ficar carregando aquele tipo de atitude se ela já não tem mais nada a ver com você? Então tenha coragem de renunciar àquilo que você não quer. Ah, não, mas pega mal, não sei o quê, porque todo mundo faz, porque todo mundo é. Todo mundo é muita gente, né? Todo mundo é uma generalização um pouco forte demais. Então perceba o teu propósito. Você deve ter 1 milhão de coisas boas aí dentro, que a bondade divina, na sua engenharia divina, na sua arquitetura divina, colocou aí dentro do teu coração, do teu propósito. Você deve ter coisas incríveis para serem feitas que só você puder fazer. Mas isso é um trabalho de autodespertar, de autodescoberta. Agora, para que entre o novo, quando você reconhecer que o velho já não tem mais muito o que ver, você vai ter que renunciar. Ó, não faz mais sentido fazer tal coisa. Se não faz mais sentido, não faça. Larga. E abre espaço para uma coisa nova dentro de você, com o pé no chão, com critério. Aos poucos, né, você vai se achando, vai se percebendo, vai se descobrindo. E a tua vida vai ganhando uma nova cor, um novo tônus, uma nova percepção, uma nova possibilidade. Então, esse é o ano do propósito. Pensa nisso. Tá bom? Quero agradecer a todos a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós estamos aqui continuando com o nosso trabalho aqui no Instituto, na parte espiritual, eu atendendo como psicólogo, fazendo grupos, fazendo cursos. Estou preparando um curso dos 12 poderes da mente, para você começar aí um trabalho bacana de autocura, né? E eu estou experimentando isso em mim, né? Para ver se funciona e conseguir perceber que há resultados muito interessantes se você se dispõe a fazer esse trabalho de autocura, o que vai ajudar você, obviamente, a fazer um trabalho coadjuvante aí com a parte médica, tá bom? Os nossos atendimentos aqui são feitos às segundas-feiras, a partir das 7 da noite.
na parte espiritual. Às quintas-feiras, a partir também das 7 da noite. E aos domingos, às 9h30 da manhã, quinzenalmente, tá? E nosso instituto fica localizado aqui na rua Dom Lucas Obes, 168, no bairro do Ipiranga. Rua Dom Lucas Obes, 168. E o nosso telefone é o 011 São Paulo, 3784-2327. 011 São Paulo, 3784-2327. Ligue para nós, que nós teremos o maior prazer em poder atender você. Grande beijo no coração, muita luz, muita força. Semana que vem estamos de volta. Fique na paz.